Paz do Senhor. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez.
Nós vamos ter uma aula abençoada hoje, nós vamos falar sobre, nós vamos dividir algumas aulas, né? Nós vamos estar ministrando algumas aulas sobre o arrebatamento da igreja, amém? Nós temos um correto entendimento e não temos a falácia, né? Não temos os conceitos errôneos que nós temos tido nesse tempo, né? Então eu quero tratar um pouco sobre escatologia bíblica, mais precisamente sobre o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. Então nós vamos dividir por parte, né? Vamos dividir por parte esses estudos. Nós vamos hoje é a aula de número 1, a introdução. Depois nós vamos falar sobre os sinais, né, que a igreja vai ter sobre o arrebatamento. Nós vamos ir tratando por aulas, né? Nós vamos dividir e vocês vão ser abençoados, eu tenho certeza, através dessas aulas, amém? Em nome de Jesus, porque nós sabemos que os dias são maus, né? Os dias não vão ser fáceis e a tendência é que não venha melhorar mesmo. A tendência é que os sinais aumentem, né? Os sinais de Mateus capítulo 24, nós sabemos que Mateus capítulo 24 fala de 3 acontecimentos ali do arrebatamento, dos sinais, né? Das dores, né? Do princípio das dores, fala sobre a volta de Cristo e também fala um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Então, precisa-se dividir Mateus capítulo 24 para que nós possamos entender, né? Então, nós sabemos dos sinais, né? O princípio das dores que Mateus 24, no seu início ali, ele descreve. Então, nós sabemos que a tendência, né, é piorar, não melhorar, mas piorar, pois os sinais para o rapto da igreja, eles precisam acontecer, né? Eles têm a necessidade de acontecer. Então, nós precisamos entender esses aspectos de escatologia bíblica e nos prepararmos para este grande momento, amém? Então, você que está assistindo, se você puder dar um glória a Deus, amém? Para que nós possamos aqui saber quem está assistindo, amém? E também saudá-los com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos já estar iniciando a nossa aula, essa aula introdutória, né? Que nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, amém? Então, você que está assistindo aí, se puder nos saudar com a paz do Senhor, para que nós possamos saber que você está aí também, amém? E também sendo abençoado pela aula de hoje, amém? Em nome de Jesus. Então, escatologia bíblica, né? A escatologia bíblica, ela vai falar sobre a doutrina das últimas coisas, né? Então, todo o livro, né, profético do Apocalipse, nós vemos que ele trata muito sobre isso, sobre as 7 taças, né, os 7 selos que vão ser abertos, né, as 7 trombetas, fala sobre a batalha do Armagedon, também vai falar sobre o juízo final, que é a batalha do Gog e Magog, também vai falar sobre o estado eterno, também o reino milenar de Cristo. Então, o livro do Apocalipse ele é muito preciso nesses assuntos, mas nós temos também muito mais revelações, né, nos livros proféticos, né, nos livros que os profetas escreveram também, né? Ezequiel ele fala muito, né, sobre o reino milenar de Cristo, Amós, o livro do profeta Amós. Nós temos todo um conjunto, um contexto, né, que aponta para os acontecimentos, né, do fim. É muito importante eu salientar aqui para vocês
né, que nós vamos viver tempos difíceis. A igreja, ela vai passar por tempos difíceis. Mas esse tempo vai ser preciso, porque Deus vai prensar a azeitona, né, para que o azeite, o melhor azeite, ele saia, né, para purificar ali toda a igreja. Amém? Já estamos conosco aí nossa irmã Érica, amém? Nossa aluna, Deus abençoe pela sua vida. Então, eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia que Jesus, o arrebatamento seria como num relâmpago, num trovão. Então, todas as vezes que chovia, eu entrava embaixo da cama com medo, eu era pequeno, né? Então, isso trouxe um trauma, né? Nos trazia um trauma quando acontecia uma chuva. Mas quando nós vamos crescendo, deixando de ser menino, nós vamos aprendendo a Deus, nós vamos conhecendo, né, mais a fundo, e não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com os ensinos dos nossos pais, aquilo que nossos pais ensinavam na antiguidade para nós, amém? Então, para nós entendemos esses acontecimentos dos últimos dias, que trata sobre escatologia bíblica, nós precisamos entender e dividir a Bíblia em dispensações, amém? Existe até hoje, né, uma teologia mais antiga, em que um teólogo chamado Scofield, ele colocou 7 dispensações, ele dividiu a Bíblia em 7 dispensações, né? Era algo que Deus havia dado para ele, né, didático, para ele ensinar, né? Foi muito útil, né, naquele tempo. Eu me lembro que se falava-se bastante dessas dispensações, das 7, mas essas dispensações não eram e não é bíblica, né? Então foi algo que Deus deu para ele, para esse teólogo, para que ele colocasse em prática, né, para a didática do seu ensino ficar mais fácil, né? Mas nós conseguimos encontrar o apóstolo Paulo, ele conseguiu nos deixar 3 dispensações formidáveis, amém? 3 dispensações tremendas, que estas contém na Bíblia, e eu quero passar para vocês, porque para nós começarmos a entender escatologia bíblica, nós precisamos entender essas 3 dispensações, os acontecimentos dessas 3 dispensações, amém? Então já falo para vocês que essa live é bíblica, amém? Nós vamos ler e folhear muito a Bíblia. Então, se você não gosta de Bíblia, então o Big Brother já acabou, né? Então pode assistir Big Brother, mas se você gosta de Bíblia, fica com a gente, amém? E você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Então, dentro dessas 3 revelações, dessas 3 dispensações, Paulo vai falar em Efésios capítulo 9, amém? Efésios capítulo 3, versículo 9. Então, você que já está assistindo aí, se puder comentar aí, dar um glória a Deus, compartilhar essa live, amém? Para que mais pessoas venham assistir e também serem abençoadas por essa live, amém? Então, partindo disso, nós precisamos dividir, né? Dividir essas três dispensações, amém? Essas 3 dispensações, para nós começarmos a entender o que é, né? O que é escatologia bíblica, o que é o arrebatamento da igreja. Então, Efésios capítulo 3, versículo 9, amém? Está conosco também o nosso irmão Fernando, nosso irmão da igreja, nossa irmã Maria Rita. Oh, Deus abençoe, irmã Maria. Deus abençoe sua vida, amém? Nossa irmã Rosilene também está conosco. A paz do Senhor a todos, amém? Então, nós estamos falando hoje sobre escatologia bíblica, sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eu falei no começo que nós vamos dividir essas aulas em partes, tá? Para não ficar muito longo, eu também não falar muito depressa e às vezes até ficar algo para trás, algo que eu não falar. Eu não falei, eu deveria falar e não falei, amém? Então, nós vamos separar hoje a introdução para você começar a entender a doutrina das últimas coisas, amém? Então, Paulo, ele divide
né, as dispensações bíblicas em três. Vamos lá. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 9. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 9. Vai dizer assim, ó. Se você puder comentar aí pra gente, amém? Dá um glória a Deus, um aleluia, compartilha essa live. Capítulo 3, versículo 9 de Efésios, ó. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, amém? Diz assim, ó. Trazer ao conhecimento de todos os homens, qual seja a dispensação do mistério, amém? Então nós temos a primeira dispensação, amém? Olha só, Efésios capítulo 3, versículo 9, amém? Olha só, dispensação do mistério. Para você entender essa dispensação do mistério que Paulo está falando, ela se divide em duas. O mistério não revelado, amém? Não revelado. E o mistério revelado. Amém? Então, essa dispensação, olha só, essa dispensação do mistério em Efésios capítulo 3, versículo 9, ela tem uma divisão, ela tem o mistério não revelado e o mistério revelado. Amém? Por quê? Porque o mistério não revelado é o Cristo antes, os mistérios de Deus antes da criação, até quando o mistério é revelado, quando Cristo nasce. Amém? Então a dispensação do mistério ela vai desde antes da criação até o surgimento, o nascimento, né, a encarnação de Cristo e o nascimento dele. Ali vai a atenção do mistério, que aí ele deixa de ser o mistério não revelado para ser o mistério revelado. A Bíblia vai dizer que Cristo era o mistério, o segredo, né, escondido no coração do Pai. Então, nós temos duas fases dessa dispensação do mistério, que é a dispensação que vai antes da criação, amém? Antes da criação do mundo, até o surgimento, o mistério é revelado. É interessante que Cristo no Antigo Testamento, depois de Gênesis capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele era o verbo. Na criação ele era o verbo, ele era a palavra. Mas ele vai teofanicamente aparecendo como o anjo do Senhor. Ele aparece como a rocha que dava água no deserto. Então, ele é não revelado. Amém? Então, nós sabemos que é hoje que é Cristo porque nós estudamos, nós vemos, nós fazemos as conexões, né, as conexões bíblicas. Então, nós conseguimos chegar a esse final que nós sabemos que é Cristo. Como quando ele abençoa, quando ele leva e abençoa a esposa de Manoá, né, quando ele diz que a esposa de Manoá teria um filho, né, que seria nazireu, separado, consagrado de Deus. Manoá fala assim, fala-te o seu nome para que eu possa também entregar um sacrifício. Aí o anjo fala assim, tu não sabe que eu sou maravilhoso? Então, lá em Isaías capítulo 9, 6, vai falar que um menino vos nasceu e o seu nome era maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Então, nós vamos fazendo essas conexões bíblicas, trazendo para o mistério revelado, para o mistério não revelado, para o mistério revelado. Amém? Essa é a primeira dispensação que Paulo nos fala. Agora em Efésios capítulo 3, versículo 2. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 2. Se você puder colocar aí também. Segunda dispensação, olha só. E sede que tendes ouvidos acerca da dispensação da graça de Deus. Amém? Então, a dispensação 2 é a graça. Amém? A graça de Deus. Que ela é manifestada com o quê? Com o nascimento de Cristo, com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque se inaugura o quê? A graça. Amém? Então, Efésios capítulo 3, versículo 2.
Amém? Ele está falando da segunda dispensação, que é a dispensação da graça. Amém? Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, uma nova dispensação se dá ali o início, que é a graça, que vai até o arrebatamento da igreja, porque aí se começa uma outra dispensação. Efésios, abre aí comigo, Efésios capítulo 1, amém? Efésios capítulo 1, bem, Efésios, se você puder colocar aí pra gente, Efésios capítulo 1, em nome de Jesus, versículo 10. Que diz assim, ó, de convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós temos aqui agora a dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Olha só. Então, Efésios capítulo 1, versículo 10, nós temos a dispensação da plenitude dos tempos. E aonde começa? Com o arrebatamento da igreja, essa dispensação da plenitude dos tempos entra em vigor. Por quê? Porque ali vai acontecer a plenitude dos tempos, vai acontecer a grande tribulação. Amém? Então, se nós fôssemos dividir ali a plenitude dos tempos, nós temos o quê? O rapto da igreja, que é o arrebatamento. Nós temos a tribulação, aí depois a grande tribulação, amém? Que é os 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. Depois nós temos a batalha do Armagedon, que é a volta de Cristo, né, junto com a sua igreja para a vitória ali na batalha do Armagedon. Nós temos o reino milenar de Cristo, amém? Nós temos o reino milenar de Cristo. Depois nós temos a batalha do Gog e Magog, o juízo final, quando Satanás ele é solto, porque quando Cristo desce ali na batalha do Armagedon, ele prende Satanás no abismo, amém? O falso profeta e o anticristo, ele inaugura o inferno, porque até hoje o inferno não foi inaugurado, amém? A Bíblia diz que ainda nem fogo tem no inferno. Então, o que tem? É o abismo está funcionando, o abismo está lá, tem choro e ranger de dentes, né, no lugar de tormento, no Hades, né, que é o lugar dos mortos. Então, o Satanás é preso no abismo por 1000 anos, e Deus, ele solta Satanás quando se acabar o reino milenar de Cristo. Então, Satanás sai para corromper o coração das nações. Então, eis ali a batalha de Magog, onde Cristo elimina Satanás para sempre, lançando, né, no inferno, junto com o falso profeta, com a trindade satânica, né, que é o falso profeta, o anticristo e Satanás. Então eles vão para o inferno nesse exato momento. Então se dá início, após o Gog e Magog, e o juízo final, que é o trono branco de Deus, onde Cristo, né, julgará toda a humanidade, não os salvos, mas aqueles que morreram sem Cristo. Que vocês verem, né? Cristo é tão misericordioso, tão honesto, que até mesmo a pessoa não tendo mais jeito, mesmo assim, Cristo ainda vai julgar, né? Vai dar a oportunidade de eles verem que eles tiveram a oportunidade de estarem ali também e eles não aceitaram. Amém? E depois nós vamos ter o estado eterno. Amém? Então aí depois se finda, né, a dispensação. Então, diante disso, nós começamos agora, diante que você sabe que a Bíblia é dividida em 3 dispensações, a dispensação do mistério A e mistério B, a dispensação da graça, que vai desde a morte de Cristo até o arrebatamento da igreja, e aí se dá início à terceira e última dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos. Para que nós entendamos o arrebatamento da igreja, o rapto, né? Um pouco sobre essas doutrinas, o que vai acontecer no final, nós precisamos entender o quê? Um pouco, olha só, nós precisamos entender um pouco sobre o costume judaico. Por quê? Porque o costume judaico ele tem
um costume para a realização do casamento, que tem a ver com a igreja. Então, o que é que eles fazem, né? O que é que eles fazem? Qual é o costume? Qual é o tipo de casamento? Então, nós sabemos que existem 3 etapas para o casamento de um judeu, amém? Primeiro, é a etapa da promessa, amém? Promessa. Por que a promessa? Porque os jovens ainda são pequenos, eles estão ali, ainda não têm a idade para assumir um relacionamento, então os pais se prometem os filhos um para o outro. Então é o tempo da promessa, é o tempo da promessa para o quê? Para o desposamento, que é a segunda etapa, que é o desposamento. Amém? Por quê? Olha só, o desposamento é quando os dois, o varão e a varoa, né, a mulher e o homem, eles já têm uma idade para assumir um compromisso da promessa que os seus pais haviam feito. Amém? Então, diante disso, eles vão na frente de um juiz, na frente e estão ali de frente da lei, a lei do marido, amém? A lei do sacerdote. Então eles estão ali diante, então eles assumem ali o desposamento, que é a fase do casamento. Só que tem um pequeno detalhe, aqui entra a revelação, irmãos, aqui entra a revelação. Qual é a revelação? Que eles ainda não vão, o marido e mulher, eles não podem ainda ter as suas intimidades. A mulher volta para os seus afazeres e o marido também volta para os seus afazeres. Então, porque o marido precisa preparar lugar, ele precisa preparar a casa, ele precisa preparar o ambiente para receber a esposa. Na terceira fase do casamento, que é o quê? As bodas. Amém? As bodas. Por quê? Porque nós sabemos, e é interessante que na ocasião que o anjo visita Maria, né? E a sombra do Oriente fica sobre Maria, e o anjo a chama de agraciada, e Deus, né? Cristo, né? A alma de Cristo, ela é colocada em forma de uma semente no ventre de Maria. Nós vemos que o quê? Que ali estava se cumprindo o desposamento de Maria e José. Percebe? Por isso que José quis fugir quando viu Maria. Quando soube que Maria estava grávida. Por quê? Porque eles estavam vivendo o tempo de desposamento. Então aquilo ficaria feio. Então o marido não podia ter relação, não podia ter intimidade com a mulher. Então, aí, depois que se passava esse tempo do desposamento, que era o tempo de preparar lugar, aleluia. Eu não sei se você está pegando aí, mas, irmãos, é muito forte isso. Porque aí, depois que passasse o tempo de desposamento, o marido mandava-se buscar a esposa para as bodas. Então, as bodas eram o ápice do casamento, era onde o marido e a mulher eles se encontravam ali de uma vez por todas. E essa festa das bodas duravam, em média, irmãos, em média, 7 dias. O que eu quero dizer diante desse costume judaico? Olha só, a igreja foi prometida para Cristo ainda antes da fundação do mundo. Aleluia. Foi feita uma promessa ainda antes, irmãos, da criação do mundo. Ainda não havia o cosmos, não havia as dimensões, as galáxias, não existia nada. Irmãos, a igreja já havia sido prometida, aleluia, para Cristo. Eu quero provar isso para você, vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Volta um pouquinho aí. Efésios capítulo 1, versículo 3. Versículo 4, desculpa. Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele. Fez o quê? Irmão, nos elegeu nele, fez a promessa. Olha só. De antemão, antes que o mundo fosse formado. Aleluia. Irmãos, usando toda esse costume judaico, que
O tempo da promessa era o tempo em que o casal era prometido um para o outro. Cristo estava sendo prometido, irmãos, estava sendo prometido para a igreja. Olha só, dizendo assim, ó, de antemão, antes que o mundo fosse formado, para que sejamos sem mancha diante dele em amor. Então, antes que o mundo, irmãos, fosse formado, Cristo já estava dando a sua vida pela igreja. Aleluia, profeticamente. Olha só, vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, amém? Apocalipse. Deixa eu ver se é o 12 aqui mesmo. Apocalipse capítulo 13, amém? Apocalipse capítulo 13, olha só. Versículo 8. A parte B, olha só. Cuja os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, olha só, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A parte B, que diz assim, os nomes que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, irmãos, Cristo já estava sendo prometido para a igreja. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Era o tempo da promessa. Mas aí você pode perguntar, tudo bem, essa foi a primeira fase. E a segunda fase, que é o tempo do desposamento. Olha só, irmãos, preste bem atenção, irmãos. Olha só que tremendo. Irmãos, Cristo, ele foi a realização do religioso, né? Vamos dizer assim, do religioso, porque nós sabemos que temos o religioso. Cristo fez o religioso do casamento, o casamento com a igreja na cruz do Calvário, diante da lei, diante de Deus, diante da lei, irmãos. Então, Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele estava tomando posse da igreja. Por quê? Porque a igreja deixa de ser noiva, deixa de ser prometida para ser esposa do Cordeiro. Agora não é mais noiva, é esposa do Cordeiro na cruz do Calvário, quando ele entrega, irmãos, a sua vida, porque Adão, irmãos, Adão, ele não teve a capacidade, porque para se formar Eva, sua esposa, Adão dormiu. Mas para se formar a igreja, Cristo precisou da sua vida. O que você quer? O que você quer para a tua casa? Será que você está disposto a dar sua vida pela tua esposa, pela sua mulher, pela sua casa? Ou você quer ser um marido Adão que só dorme? Cristo, ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida para que a esposa, a igreja, deixasse de ser noiva para ser esposa de Cristo. Na cruz do Calvário. Então, há um tempo de desposamento. Você pode dar uma glória a Deus? Irmão, isso aqui é muito forte. Mas e aí? E a terceira fase? Porque a terceira fase é tremenda, irmãos. A terceira fase é poderosa. Por quê? Porque a terceira fase é o quê? O marido, ele deixa a esposa, porque eles já são marido e mulher, ela já é esposa, ele já é esposo. Então, o marido deixa a mulher sem nenhum tipo de contato, ele já é marido, então ele deixa ela sem nenhum tipo de contato e vai preparar lugar. E o que Cristo fez, irmãos? Cristo foi preparar lugar. Ele disse assim que na casa do seu pai havia muitas moradas. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é tremendo, isso aqui é profundo, isso aqui não é para qualquer cabeça. Por quê? Porque Cristo foi preparar o lugar. Porque quando estivesse pronto o lugar, ele viria para buscar a igreja, a noiva, a esposa, porque já é a esposa dele. Então, ele só está preparando o lugar para quê? Para 7 dias? Não, para 7 anos. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí? Para 7 anos de bodas do Cordeiro, aonde nesses 7 anos, irmãos, nós vamos
nós vamos receber um novo nome, aleluia. Nós vamos desfrutar da mesa do Senhor, da ceia, porque Cristo disse assim, que Ele estaria em jejum do fruto da vide, porque Ele queria tomar conosco lá em cima, aleluia. Nós vamos participar da ceia, nós vamos sentar na mesa, a mesa, irmãos, com Cristo, com Moisés, com Abraão, com todos aqueles que tiveram a sua história. Irmãos, vai ser algo tremendo, fenomenal, extraordinário. Por quê? Porque Cristo, Ele pagou o preço, Ele foi de frente com o juiz, Ele deu a sua vida, Ele assinou o papel, a igreja é esposa de Cristo. Isso aqui é tremendo. Sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Irmãos, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque no tempo do desposamento, olha só, o noivo, ele tinha que o quê? Havia uma troca de presente. Então, a esposa, ela dava presente para o marido. Amém? E o marido presente. Havia uma troca de presente. Irmãos, o que Cristo nos deu? Ele nos deu, primeiro, um selo com o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, isso aqui é violento. Irmãos, olha, Ele nos deu o selo com o Espírito Santo. Segundo, Ele nos deu, irmãos, a possibilidade de sermos filhos dEle, filhos de Deus. Aleluia. Olha só, Ele nos deu a oportunidade de ser co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Quer mais? Ele nos deu o seu reino. Ele nos deu a chave do seu reino. Aleluia. Ele nos deu presente. E o que a igreja deu para ele? Aleluia. Irmão, sabe o que a igreja deu para ele? Aquilo que ela tinha. O que a esposa deu para ele? Aquilo que ela tinha. Olha só o que a igreja deu. Isaías capítulo 53. Olha só o que a igreja deu. Cristo deu tudo isso, deu o seu reino, deu a possibilidade de ser co-herdeiro, deu o selo do Espírito Santo, deu a possibilidade de sermos filhos de Deus. Olha só, Isaías 53, olha só, o que a igreja deu para ele. A igreja deu, olha só, quem terá crido em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor Jeová? Porque foi brotado como renovo, aleluia, diante dele a raiz da terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e quando olharmos para ele, não víamos nenhuma beleza para que o desejamos. Foi desprezado, foi abandonado pelos homens. Olha só, homens de dores, familiarizado com o sofrimento. Olha só, e com quem os homens ocultavam os seus rostos, era desprezado. E dele não fizeram caso algum. Verdadeiramente, olha só, o que a igreja deu para ele. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Olha só o que a igreja deu para ele. Enfermidades. Ele carregou as nossas dores. Ele, no entanto, ele nos considerávamos culpados, feridos, afligidos por Deus. Olha só. Mas ele foi ferido por as nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos e por suas chagas fomos sarados. Aleluia. Todos nós, olha só, nós desgarramos como ovelhas, cada um tomou o seu próprio caminho, mas o Senhor Jeová fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe, irmãos, Cristo nos deu o reino, nos deu, irmãos, a possibilidade, né, de sermos chamados de filho, de sermos cordeiros, de nos deu o selo do Espírito Santo. Sabe o que nós demos para ele? Nós demos dores, nós demos os nossos sofrimentos, nós demos as nossas ansiedades, nós colocamos tudo sobre os seus ombros, e ele, irmãos, levou sobre si. Ele não olhou se a esposa era rica ou era pobre. Ele amou, ainda antes da igreja ter nascido, ele já amava a cada um de nós. Aleluia. Irmãos, isso é tremendo, isso é forte demais. Eu não sei se você está sentindo aí, em nome de Jesus,
o que o Espírito Santo está falando conosco, o que o Espírito Santo está falando com todos nós nessa noite. Aleluia. E olha só, o mais interessante, em João capítulo 14, olha só. Enquanto nós aguardamos o rapto, amém? Olha só, que é a última fase, que é a fase das bodas do Cordeiro. Irmãos, nós temos como tipologia o quê? As 5, olha só, a parábola das 10 virgens, que são divididas 5 prudentes e 5 insensatas, que não tinham azeite. Irmão, fique aí até o final, isso aqui é tremendo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Salmo de número 46, que as virgens, elas eram elas que arrumava a esposa para o encontro com o esposo. Irmãos, nós temos um costume, e eu já vi muitas pessoas dizerem isso, que essas 5 virgens têm uma tipologia da igreja, mas não tem por quê? Porque se as 5 virgens prudentes elas simbolizam a igreja, então há alguma coisa de errado. Tá? Por quê, irmãos? Porque Cristo não casou com 5 mulheres. São 5 virgens. Cristo não é adepto à poligamia, não. É uma esposa só. As virgens têm outra tipologia muito forte que eu quero falar para você hoje. As 5 virgens prudentes que continham azeite no seu reservatório, porque o mistério está aí. Não é só ter azeite. Tem muita gente que tem azeite, mas não tem no reservatório. Ele anda sempre na reserva. É aquele camarada que o ponteiro cai na reserva, ele coloca R$5. Tá entendendo? Ele fala, opa, vou lá, coloca R$5 e anda mais 2. Ele nunca tem azeite no seu reservatório para poder esperar a demora, o atraso do noivo. Aleluia. Irmãos, e essas 5 virgens não simbolizam a igreja, não tipificam a igreja. Essas 5 virgens, elas tipolizam, elas têm uma tipologia de quê? Dos 5 ministérios. Por quê? Porque o apóstolo, o pastor, o evangelista, né? O mestre, e aqueles que compõem todos os 5 ministérios, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, né? O mestre, eles estão ali no corpo da igreja, eles estão no corpo da igreja. Para quê? Para conduzir a igreja, para preparar a igreja. Para preparar a igreja para quê? Para o encontro, a esposa, com o encontro com o noivo. Está entendendo o mistério? Aleluia. Então nós temos o quê? Olha só, o apóstolo. Irmãos, é uma virgem que precisa ter azeite. Nós temos o pastor, olha só, nós temos o profeta, que é aquele que esse também precisa ter, é uma virgem que precisa ter o que? Azeite. Para quê? Para apontar o pecado dentro da igreja, para preparar a igreja. Hoje, os nossos profetas estão o quê? Estão calados dentro das nossas igrejas. A igreja, os pecados estão escondidos, e se não é Deus trazer à tona a vergonha daqueles que cometem, irmãos, nós não íamos ficar sabendo, porque os profetas têm se calado nos nossos dias, no nosso século. Os profetas estão se calando. Sabe por quê? Eles têm medo. Estão com medo de empresários, estão com medo de as pessoas dizer que não é. Irmão, se você sabe e sente que é Deus, fale, doia que doer. Olha só, nós sabemos que João Batista foi um profeta que não realizou nenhum tipo de milagre. Sabe o que ele fez? Ele só preparou o caminho. Ele só preparou o caminho para o mestre. E nós sabemos que o quê? Que aquela jumentinha maior, porque Cristo entrou na jumentinha menor. A maior, a mãe, era para João Batista estar ali. Mas o que aconteceu? João Batista deixou de pregar, de profetizar no deserto, que era o lugar dele, para profetizar na cidade.
E quando nós deixamos de fazer aquilo no lugar e aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós estamos arriscados a perder a nossa cabeça. Porque Deus não havia chamado João Batista para profetizar na cidade. Deus chamou João Batista para profetizar no deserto. Está entendendo o mistério? Às vezes nem tudo que está na Bíblia é para você fazer. Às vezes nós falamos assim, está na Bíblia, eu vou fazer. Não, Paulo ele queria ir pregar em determinado lugar, mas o Espírito Santo visitou e disse, não vá para esse lugar, vá para esse. Por quê? Porque, irmãos, pregar a palavra. Irmãos, pregar a palavra é bom. Então, o Espírito podia permitir que Paulo fosse, mas não era o momento ainda de ele ir lá. Então, nós precisamos entender e fazer aquilo que Deus nos proporcionou a fazer, Então, nós temos o quê? O evangelista, né? Que hoje o evangelista ele tem perdido o seu âmbito, né? Ministerialmente, ele não tem preparado a noiva. Por quê? Porque ele tem gastado azeite com os púlpitos. Vou falar, irmãos. Se você está aqui é para ouvir. E depois você que vai ouvir aí, irmão, tem que ouvir. Por quê? O azeite com os púlpitos, porque evangelista não tem que ficar em cima de púlpito. Evangelista é para trazer alma para dentro da igreja. Evangelista precisa estar fora. Ele trabalha em conjunto com o pastor, porque o pastor pastoreia, mas o evangelista traz pessoas, traz almas para dentro da igreja. Sabe o que nós vemos hoje? O evangelista brigando com o pastor, querendo pregar mais do que o pastor, querendo ter mais revelação que o profeta, querendo ser maior do que o apóstolo. Irmãos, está uma bagunça. As pessoas brigando por microfone. Então, como que se vai preparar a noiva para o arrebatamento da igreja? Olha só, esse é o evangelista. Olha só, o quarto, o pastor, olha só, pastores. Pastores precisam pastorear. Irmãos, nós vemos hoje pastores, irmãos, com a cabeça quente, porque tem um aluguel para pagar. Eles precisam trabalhar fora da obra, porque os irmãos miseráveis não tem coragem nem de abençoar o seu líder, de abençoar o seu pastor, de dar algo para o seu pastor. Eles cobram a visita, mas não abençoam, não estendem a mão. Então o pastor, irmãos, por isso que a maioria dos pastores, eles sofrem de problema do coração. Sabe por quê, irmãos? Por quê? Porque as próprias ovelhas acabam, irmãos, trazendo esse tipo de doenças para a vida do pastor que pastoreia ele, o seu líder. Então ele precisa, irmão, entender que ele precisa ser uma mão ajudadora. Não é só porque se ele não é algum tipo de líder ou algum tipo de faz parte do membro, né, membro eclesiástico, né, ou do cargo eclesiástico, irmãos, não importa. O que importa é que você precisa ser bênção no lugar que você esteja. Depois, por último, os mestres. Irmãos, os mestres, eles precisam ensinar, eles precisam trazer ali aquilo que está escondido dentro da palavra de Deus. Mas o grande problema é que os líderes estão matando os mestres. Por quê? Porque por causa de inveja. Que às vezes eles pensam, mas o mestre sabe mais do que eu. As ovelhas vão dar mais atenção ao mestre. Não tem isso. Nós precisamos ter azeite no nosso reservatório. Nós precisamos ter azeite no nosso reservatório, irmãos. Nós precisamos ter azeite. Amém? Nós precisamos ter azeite no nosso reservatório. Sabe por quê, irmãos? Porque qual foi a falha daquelas que não continham o azeite? Elas tinham azeite, mas não o suficiente. Porque alguém veio e disse assim, o noivo já vem. Amém? Então, irmãos, o arrebatamento da igreja, irmãos, nós estamos sendo avisados. Através dessa palavra, você está sendo avisado pelo Espírito Santo. O amigo do noivo, irmãos, é o Espírito Santo. Ele está dizendo, o noivo já vem, o esposo já vem. E nós não estamos dando crédito aquilo que o amigo do noivo está dizendo, que é o Espírito Santo. Nós estamos depois eu oro, depois eu estudo, depois eu aprendo, depois eu prego, depois eu faço. Irmãos, porque quando o noivo chegar,
você vai querer sair para comprar azeite e não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo é hoje. O tempo é agora. Você precisa se encher de azeite e ter azeite no seu reservatório. É hoje, é agora. Sabe o que você está fazendo aqui hoje até esse horário? Tendo azeite na tua vida, tendo azeite no seu reservatório, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer cada dia mais. Nós estamos vivendo esse tipo de tempo. Então nós precisamos entender que essas três fases, elas têm um simbolismo muito grande com o arrebatamento da igreja. Então até aqui a nossa aula de número 1, aula de introdução, onde nós vemos as dispensações e aprendemos também sobre como Cristo, né, ele olha, né, para o arrebatamento da igreja, tendo o tempo da promessa, o tempo de despojamento e esperando, nós estamos aguardando a terceira fase do casamento, que é as bodas do Cordeiro. Isso é maravilhoso, você pode dar um glória a Deus aí. Irmãos, compartilhe essa live, compartilhe aí com seus irmãos, com o irmão no grupo da sua igreja, irmãos, para que eles possam também estar conosco aqui aprendendo, ouvindo uma palavra. Isso aqui, irmãos, essas lives é para quem ama a palavra, amém? Porque aqui nós vamos folhear o que é a Bíblia, aqui nós vamos deixar de falar, amém? Então nós vamos estar aqui falando da palavra, a mensagem aqui é pura, irmão, não tem enrolação, nós falamos simples, amém? Uma linguagem simples para você entender, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um, irmão Carlos, pastor Carlos, Deus abençoe, amém? Nossa irmã Maria Rita, irmã Valdir que chegou, Fernando que está aí conosco. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, nessa aula introdutória sobre escatologia bíblica? Nós precisamos entender alguns aspectos e eu tenho certeza que você entendeu. Se você que trouxe a caneta, você que anotou aí, em nome de Jesus, irmãos, fique com esta palavra tremenda. Há dispensações, o tempo do desposamento, o tempo da promessa, o tempo o tempo da promessa, o tempo do desposamento e o tempo das bodas que nós almejamos e esperamos está mais próximo do que você imagina. Sabe por quê, irmãos? Porque o noivo, o amigo do noivo já gritou dizendo, o esposo já vem. E será que você tem azeite na sua botija? Aleluia! Será que você tem azeite aí no seu reservatório para aguentar o atraso do noivo? Aleluia! Irmãos, isso é muito forte. Será que você tem aí azeite no teu reservatório ou você só anda na reserva? Ou você só anda no tranco, o seu pastor, o teu líder só te empurra para você pegar no tranco, porque você sempre deixa acabar. Irmãos, como eu disse, o tempo é hoje, o tempo é agora. Você precisa ter reservatório, você precisa ter azeite no teu reservatório. Então, as imprudentes, elas também tinham azeite. Elas também tinham azeite. O mistério não é o azeite ou não, é a quantidade. Hoje nós não queremos ter quantidade de azeite. Nós achamos, tá bom, vivemos num limite, aqui tá ótimo, e aqui eu vou indo, vou levando a vida. Não, irmãos. Porque o noivo, se ele tardar e se atrasar, você precisa ter azeite na tua lamparina. Porque a Bíblia diz assim, que lâmpada, olha só, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Irmãos, a palavra de Deus é o azeite que ilumina, que chama a lamparina. Tá entendendo o mistério? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre a escatologia bíblica. Amanhã nós vamos estar aqui de novo com a segunda aula, amém? Sobre os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Será que o arrebatamento da igreja vai ser avisado? Vai ter sinais? Irmãos, só a aula de hoje já está te falando se vai ter ou não vai ter. Porque
o primeiro sinal, o noivo, o amigo do noivo, avisa que o noivo estava vindo. Então o arrebatamento da igreja vão ter sinais. Então eu te espero aqui amanhã, às 10 horas da noite. Amém? Você que entrou agora, a live vai ficar aí no grupo. Assista. Compartilhe. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Vocês que chegaram agora, Fernando, os irmãos que estão aí. Amém? Vamos estar aqui estudando a palavra de Deus e ouvindo sempre uma palavra. Deus abençoe a vida de vocês. Fique na paz do Senhor. E até amanhã, hein? Amanhã nós estamos aqui em nome de Jesus. Estejam conosco aqui amanhã para a segunda aula sobre arrebatamento da igreja, com o tema Sinais do arrebatamento da igreja. Deus vos abençoe e até amanhã.